Estudando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Padrão que Deus quer para nós. Você encontra o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 14 a 16. Diz o texto: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais, o que diz a sua Bíblia em seguida? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão. Então esta palavra, para que sejais irrepreensíveis, pode parecer um padrão inatingível. Como é que nós, pecadores, podemos atingir um padrão desse indicado na Bíblia Sagrada como padrão do qual Deus se agrada para todos nós? E talvez surja também uma opinião: porventura, a Bíblia apresenta algum homem, alguma mulher que atingiu esse padrão? Porque se é um padrão indicado por Deus, deveria ser atingido. Aí nós, consultando a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar um homem que você conhece. O nome dele, que tem um livro, é o profeta Daniel, que a Bíblia registra um testemunho de homem público inatacável, ou podemos usar a mesma palavra que mencionamos, irrepreensível. Capítulo 6 do livro de Daniel, do versículo 1 até o versículo 5, se você puder acompanhar a leitura, ou então escute. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Você concordaria comigo que Daniel era um homem irrepreensível? Os inimigos procuravam descobrir algum dolo, algum erro na vida dele, funcional, e não encontravam.
Aí prepararam uma cilada, que o rei assinasse um decreto para que durante 30 dias ninguém pedisse nada a outrem a não ser o próprio rei. O rei se viu envaidecido. Ninguém durante 30 dias poderia pedir qualquer coisa a outra pessoa que não fosse o próprio rei. Naturalmente assinou aquele decreto que parecia elevá-lo. E agora? Daniel tinha um costume que não abandonou. Diz o texto no capítulo 6, que nós estamos lendo, no versículo 10, que ele tinha um costume. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa, ora havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. O decreto imperial não o moveu de abandonar o costume de orar 3 vezes ao dia. Vocês conhecem o resultado da história. Foi lançado na cova de leões, passou uma noite com os leões. No dia seguinte, pela manhã, o rei foi e gritou à boca da cova: Daniel, servo do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus te guardou da boca dos leões? Ele responde lá de dentro: sim, ó rei, porque Deus viu em mim inocência. Então sai, Daniel, ileso. Os leões não puderam atingi-lo. Então, irmãos, aqui está esse padrão estabelecido na palavra de Deus, e nós encontramos também outros exemplos na Bíblia. Poderíamos citar, por exemplo, José do Egito, aquele moço cuja casa do seu senhor Potifar crescia por causa da influência dele de ser um homem de Deus. Mas chegou o momento da tentação, quando a própria mulher de Potifar começou a lançar os olhos em Daniel, varão bonito, novo, até que ela o tentou quando estava sozinho com ela na casa, não estavam os empregados. Mas ele repeliu terminantemente e alegou: como eu faria tamanho pecado diante do meu Deus? Eu poderia cometer esse pecado? Então diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Assim, meus irmãos, estamos para celebrar a ceia do Senhor, sem juízo temerário de uns para com os outros. A ordem bíblica é: examine esse homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Quem bebe indignamente, come e bebe para seu próprio juízo. De modo que estejamos nesta noite para celebrar a ceia do Senhor. Se eventualmente cometemos algum erro, vamos nos lembrar de Provérbios 28, versículo 13. Quem confessa suas transgressões e as abandona, alcança misericórdia. E eu estou certo que Deus terá misericórdia de todos nós, porque não somos infalíveis, temos o padrão de irrepreensíveis dentro da nossa capacidade humana até lá, mas que Deus possa nos abençoar nesta noite, na celebração da ceia, e você se lembre que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Está em 1 João, capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Então podemos nos chegar a Deus com inteireza de coração e assim participar alegres
da mesa do Senhor. Amém. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Vem aí o 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi, dias 12 e 13 de outubro, na Igreja Evangélica da Paz, situada à Rua Silva Jardim, número 503, no Macuco, em Santos. Palestrantes confirmados: Pastor Joaquim de Andrade, do Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas, Pastor João Flávio Martinez e Presbítero Paulo Cristiano, do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, e o pastor e apologista Natanael Rinaldi. Taxa de inscrição R$10. Mais informações, ligue 3232 4337. 3232 4337. Faça já a sua inscrição. 7º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Você está disposto a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira? Que sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento. Malaquias, capítulo 3, verso 13, diz o texto: As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Senhor, que a Tua palavra possa vir de encontro às necessidades dos corações aqui presentes. Que o Teu Santo Espírito possa estar prescrutando cada coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Um certo pastor estava pregando uma série de mensagens na sua igreja sobre os pecados do povo de Deus. E aquilo estava se decorrendo e uma certa senhora chamou a atenção do pastor, questionando-o: por que pregar sobre os pecados do povo de Deus? E aquele pastor disse para ela: porque os pecados do povo de Deus são piores do que os pecados cometidos fora do arraial de Deus, fora da presença de Deus. E o livro de Malaquias, ele foi escrito com este objetivo: mostrar os pecados do povo de Deus. E desde o capítulo 1 até o capítulo 3 e o capítulo 4,
nós vemos vários pecados que o povo cometia diante do Senhor. Isso fez com que o profeta Malaquias, inspirado por Deus, pudesse se levantar e dar a sua voz de alerta, de aviso para aquele povo. A nação de Judá, a nação de Israel, tinha voltado do cativeiro babilônico, estava sendo reconstruída a cidade de Jerusalém, estava sendo reconstruído o templo do Senhor, um local de adoração. Estavam adorando o Senhor em terras estranhas, através de sinagogas, como nós temos até os dias de hoje. Mas agora, Deus queria restabelecer o seu templo que foi destruído quando Nabucodonosor entrou ali em Jerusalém e destruiu aquele templo construído por Salomão. Agora, Deus estava, através de Esdras, de Neemias e dos profetas, fazendo que fosse novamente restabelecido o culto ao Senhor, a adoração ao Senhor. E dessa maneira, então, o profeta, inspirado por Deus, ele dá as suas palavras aqui, e nós vemos aqui no início desse versículo 13, o povo dizendo que Deus estava reclamando para aquele povo, que as vossas palavras, elas tinham sido muito agressivas aos ouvidos de Deus. As pessoas tinham como que murmurado contra Deus. As pessoas falavam contra Deus. E isso trazia grande insatisfação para os ouvidos de Deus. Será que esses pecados que foram cometidos num tempo tão longínquo do nosso, será que também não acontece em nossos dias? Quantas pessoas podem levantar as suas vozes e começar a reclamar contra Deus? Porque Deus permite isso, aquilo, porque Deus não intervém na minha vida, porque eu tenho que passar por essa situação, por essa doença, por essa dificuldade econômica, por esse problema na minha família. São palavras que vão subindo e Deus conhece os nossos corações e Deus ouve essas palavras. E aqui as pessoas então respondiam diante de Deus: que temos falado contra ti? Qual é o motivo do Senhor falar através do profeta desta maneira? E aqui o profeta fala algo de muita preciosidade. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Eu pergunto para você que está aqui nesta noite, que de uma maneira está servindo a Deus, veio aqui para prestar uma adoração a Deus. O fato de nós sairmos dos nossos lares e virmos à casa do Senhor, o objetivo principal que nós estamos aqui é porque aqui é um local de adoração. Aqui nós adoramos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O motivo principal de estarmos aqui é porque o Senhor Jesus disse que onde estiverem 2 ou 3 dos meus pequeninos reunidos, de que maneira? Reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Aleluia. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós saímos das nossas casas, das nossas residências, deixamos os nossos afazeres, os nossos passatempos, fizemos uma opção, de vez de ir para um restaurante, ou ir para um shopping, ou estar numa roda de amigos, nós fizemos a opção de estar aqui nesta noite para adorar o Rei dos Reis, os Senhores dos Senhores.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas pode parecer que para pessoas que estejam aqui no nosso meio e pessoas que estejam nos ouvindo ou vendo, que elas digam: inútil é servir ao Senhor. Tem sido inútil servir ao Senhor? Ou você tem servido ao Senhor com alegria? O Salmo número 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, apresentai-vos diante dele de que maneira? Com cântico. Servir ao Senhor de que maneira? Com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Servir ao Senhor com alegria, com efusão. Mas o que acontece muitas das vezes é que com o passar do tempo nós vamos perdendo aquelas cartas que o Senhor Jesus disse para os seus anjos ali no Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse. Nós podemos ir perdendo o nosso primeiro amor. Tudo começa com esse terrível pecado, que é perder o primeiro amor pelas coisas de Deus. Antes estávamos tão prontos, tão dedicados, tão atentos, tão vigilantes para com as coisas de Deus, mas pode acontecer que com o passar do tempo, aquilo que era algo tão maravilhoso, que o Espírito Santo falava tanto ao nosso coração, parece que com o tempo aquilo vai ficando um tanto que represado. Parece que vai ficando a coisa meia mecânica. Isso é o que estava acontecendo ali com o povo de Israel, povo que tinha voltado para reconstruir as coisas, não somente a cidade, mas a intenção de Deus era que eles reconstruíssem o templo de adoração ao Senhor. E aquele povo estava praticando o que nós podemos dizer como uma espécie de adoração externa, algo em que a pessoa está presente fisicamente, mas o seu coração está tão alheio a esta realidade espiritual que está acontecendo e que está acontecendo neste momento, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Não sei se você pode sentir isso, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus está aqui. E aonde há o Espírito Santo de Deus, os nossos corações estão transformados através da palavra que é pregada. O Espírito Santo de Deus vai intercedendo conosco no nosso coração com gemidos inexprimíveis. E dessa maneira aquele povo estava um tanto que alheio, permitindo apenas uma adoração externa para o Senhor. Pare com isso, meu irmão, de ter uma adoração externa diante do Senhor, porque virá um dia em que o Senhor enviará um julgamento sobre a face da terra. E dessa maneira, nós precisamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, um coração de um verdadeiro adorador ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que podemos adorar ao Senhor de uma maneira eficaz, que agrade o Senhor? O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Somente o Espírito Santo de Deus tocando no nosso coração, somente quando ouvimos a palavra de Deus, que é a verdade, que não falha, é uma palavra viva, eficaz, é como espada penetrante, afiada, que discerne os pensamentos, as intenções do coração, aptas a discernir, a entrar nas nossas vidas e fazer a diferença. Dessa maneira, nós, não somente conosco, com a nossa vontade, mas permitindo a ação do Espírito Santo de Deus, nós podemos adorar em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor.
adorar na beleza da sua santidade, descobrir o que Deus é, descobrir os seus atributos, de estar na sua presença, de meditar na sua palavra que nos esclarece e faz com que esta palavra, você estando atento, participante desta palavra, você possa realmente, mesmo sentado neste lugar, você está aqui adorando ao Rei dos Reis. Você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia. É triste quando um servo do Senhor faz qualquer trabalho do Senhor de uma maneira profissional, de uma maneira como querendo receber algo em troca. Isso é lamentável. Não sei se você está passando por isso ou já passou por essa situação, mas eu me lembro que em determinado momento da minha vida eu não estava servindo ao Senhor como servia antes, e às vezes as pessoas me chamavam para fazer um determinado trabalho e eu queria aceitar aquele trabalho. As pessoas reconheciam às vezes aquele trabalho que eu já tinha feito anteriormente, mas eu confesso para os irmãos que o meu coração, ele não estava com toda a sua potencialidade que o Espírito Santo de Deus pode dar, de servir ao Senhor com alegria, com dedicação. Isso é algo terrível que pode ocorrer com qualquer um de nós, mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: olha, não deixe mais essas águas paradas. Essas águas estão trazendo malefícios para as suas vidas. Essas águas estão criando bactérias, vírus, que você está bebendo desta água, que não é água cristalina, mas nesta noite o Senhor quer trazer para você uma água fresca, uma água que desça do seu trono, aleluia, para que você possa se banhar nesta água e renovar as suas forças, e você sair desse marasmo, dessa esterilidade espiritual, e você servir ao Senhor com bastante alegria, com bastante dedicação. Se existem pessoas aqui que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo, eu quero dar uma pitada de curiosidade para você, uma pitada de alusão para você, de que não existe coisa mais sublime, melhor neste mundo, do que você servir ao Rei dos Reis. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É bom ou não servir ao Senhor? Servir ao Senhor com disposição, com alegria. Você vai ter embaraços, vai. Você vai passar por circunstâncias, vai. Você vai ter opositores, vai. Não vamos negar isso. Você vai ser perseguido pelo inimigo, vai. Mas o Senhor vai segurar no teu braço, aleluia. E você vai servir com dedicação ao Senhor. E assim nós podemos continuar nesse texto. E no verso 16, diz assim, do capítulo 3 de Malaquias: então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia. Aquele que teme ao Senhor, aquele que respeita o Senhor, aquele que está sempre na presença do Senhor. O Senhor está dizendo aqui que Ele vai fazer um memorial descritivo, aleluia.
todas as ações que nós fazemos para o Senhor, por mais que haja injustiça neste mundo, até injustiça na casa do Senhor, pelos homens, mas eu quero dizer para você que até um copo de água que você der para um desses pequenininhos, será lembrado lá pelo meu Pai que estás nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai se lembrar sim de você, e você será uma propriedade exclusiva do Senhor, povo de particular propriedade do Senhor, conforme 1 Pedro capítulo 2, e assim você será um tesouro especial, alguém todo especial, que o Senhor tem uma atenção, uma consideração para com você. Esta é a palavra que o Senhor faz promessa para nós nesta noite, que nós devemos servir ao Senhor com toda a dedicação, com todo o empenho, deixando muitas das vezes coisas que nossos afazeres, nossos lazeres, e coisas que realmente tomam o nosso tempo, que o Senhor nos revela, isso aí tem tirado o seu tempo. Hoje as pessoas passam muito tempo nessa internet, nesse tal de Facebook, e isso é uma perda de tempo. Procure buscar a presença do Senhor, procure ler a palavra do Senhor, procure se consagrar mais ao Senhor, e você vai ver a vitória do Senhor na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Deus diz assim: poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Você que é pai, você que é mãe, você sabe como é bom quando um filho te serve, como aquele filho te respeita, te obedece. Você fala A, ele responde, não questiona, não fica de cara virada, não entra em questionamento, mas ele obedece, e isso traz bastante alegria para o coração de um pai, para o coração de uma mãe. Assim também é o coração de Deus. Deus está dizendo: poupa-los-ei como o homem poupa ao seu filho que serve. O Senhor vai nos poupar, louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos servido ao Senhor. E aqui o profeta diz: então vereis a diferença. Pode ser que você não veja a diferença imediatamente. Pode ser que você não veja a diferença a médio prazo, mas você vai ver a diferença a longo prazo. Aleluia. Se você tiver olhos espirituais, e se Deus tocou na sua vida, você sabe de onde você veio, e você sabe que se você tivesse continuado por aqueles caminhos já tinham levado a sua vida deste mundo. Mas você sabe que um dia lá atrás, você entregou o seu coração para o Senhor Jesus, e a partir daquele dia, houve uma transformação na sua vida, no seu caráter. Você se arrependeu dos seus pecados, e agora você anda na presença do Senhor, aleluia. E você tem colhido os frutos bons, frutos que permanecem para a vida eterna, que não são frutos que são devorados pelo inimigo das nossas almas, mas que são frutos que estão permanecendo. Mas a grande diferença vai ser no dia do Senhor. E aqui o profeta continua: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Aqui o profeta está falando tanto da primeira vinda do Senhor, como da segunda vinda do Senhor. Todos os soberbos, aquelas pessoas que às vezes você fica com inveja, fica admirando, esse pessoal não vai subsistir, vão ser tudo palha, que o vento espalha, como o verso 1. E todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir,
os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo, não vai ficar nenhum vestígio, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro. Aleluia. Você já viu isso? O bezerro está preso, aí solta o bezerro e ele começa a pular pelas campinas. Assim também será o cristão. Um dia ele estará liberto deste mundo e ele estará na presença do Senhor, pulando como um bezerro, alegre, feliz, porque ele agora está recebendo debaixo das asas do Senhor. E diz o verso 3: e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Um dia o Senhor há de julgar, e dessa maneira Deus convidará aqueles que têm o servido para estarem à sua direita, e Deus reprovará aqueles que não têm o servido para, como disse Jesus, para o inferno, aonde o bicho não morre, e o seu fogo não se acaba. Por isso, o desafio para você que está aqui nesta noite: vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir enquanto nós temos vida, estar na sua presença. Se tem alguém aqui que ainda não teve este encontro com o Senhor Jesus Cristo, e nesta noite quer abrir o seu coração e começar uma nova vida com Cristo, uma vida que pode aparentemente ser uma vida meia pacata, mas eu te digo que a melhor vida, amém, irmãos? É a melhor vida que uma pessoa pode ter, é estar neste mundo servindo ao Senhor com alegria. Se você ainda não fez isso e gostaria de fazer, se tem alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, dê um sinal, levante a sua mão, e nós estaremos orando pela sua vida, para que você comece a servir ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Se também teremos fazer um convite, se tem alguém que não está servindo ao Senhor com alegria, com disposição, servindo de qualquer maneira, e nesta noite quer servir ao Senhor de uma maneira mais profunda, de uma maneira que você saiba que como é que o Senhor se agrada de você entregar a sua vida. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. Você que não tem servido desta maneira, você que às vezes blasfemou do Senhor, dizendo que é inútil servir ao Senhor, nesta noite, o Senhor não leva em tempo a tua ignorância espiritual, mas notifica que você deve se arrepender, e você deve iniciar uma nova vida servindo ao Senhor com toda a dedicação. Se tem alguém assim que já conhece o Evangelho e nesta noite quer ter um propósito novo diante do Senhor, pode se colocar de pé, e nós também estaremos orando pela sua vida. Este é o momento que o Espírito Santo atua em nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Alguém mais? Graças a Deus, graças a Deus.
Louvado é o nome do Senhor. A palavra do Senhor não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Você deve servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua dedicação. Se apresente voluntariamente diante do Senhor. É você com Deus. Os irmãos continuem orando ao Senhor agora. É o momento de visitação do Espírito Santo de Deus. É o momento que Deus tem de mais precioso para tratar com as nossas almas, com as nossas vidas. Então, nesta hora, abra o seu coração, sinta o poder de Deus, sinta o mover de Deus em sua direção. Abra a sua boca, comece a glorificar o nome excelso do Senhor Jesus Cristo e saiba que é algo maravilhoso servir a Deus, é algo proveitoso servir a Deus, e você vai ver a diferença do justo e do ímpio, aleluia. Você vai ver, creia que você vai ver. Nesta hora, igreja, levante a sua mão e vamos estar orando por essas vidas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, os teus servos, as tuas servas, que o Senhor tem tocado, tem desafiado nesta noite. Oh Jesus, faz uma nova página nessas vidas, Senhor. Esqueça o passado, Jesus. Qualquer murmuração que fizeram, ó Pai, possa cair no mar do teu esquecimento, e que o Senhor possa olhar para esses corações, e que o teu Santo Espírito possa inundar esses corações com alegria, com desejo de te servir, Senhor, em qualquer área que o Senhor os chamar, ó Pai. Não somos nós que somos chamados, mas é o Senhor que nos chama para determinada função. Oh Senhor, então capacita os teus servos nesta hora, Senhor. Move, Senhor, os céus e a terra, para que esses corações estejam na tua presença, e que eles possam abrir os olhos espirituais e ver a realidade espiritual entre a diferença daquele que te serve, daquele que não te serve, daquele que é justo, daquele que é ímpio, Senhor. Oh Jesus de Nazaré, porque os ímpios não sobrevirão na congregação do justo, mas os justos vão sobreviver. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor, por este momento, por esta oportunidade. Continua abençoando a tua igreja, continua abençoando aqueles irmãos que estão te servindo, Senhor, para que eles possam fazer com alegria. E como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor esteja em seus corações, para que eles possam te servir com singeleza e inteireza de coração. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é
escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, luz divina resplandece, mostra o triste pecador que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Fala aos corações feridos, mostra-te, Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Aleluia. Meu Deus, estou aqui para te dizer: te amo, ó Senhor, te adoro, és a razão do meu viver. Em momentos de aflições estás comigo, segurando